Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, falando aqui sobre mercado da bola, o reforço que tem data para desembarcar em Porto Alegre, também outro que saiu e se despediu nas redes sociais do Colorado, também a gente fala aqui sobre SAF, o assunto que voltou à tona nessa sexta-feira e a gente repercute nesse vídeo. Só não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, atingindo cada vez mais colorados para que todo mundo fique bem informado sobre o Inter, fechou? E vamos lá, vamos começar falando aqui sobre Matheus Dias. Ele, de forma oficial, se despediu do clube nas redes sociais, né? Ele está indo atuar lá no Nacional da Ilha da Madeira, já foi até anunciado pelo clube, agora de forma oficial, em definitivo, ele tinha sido emprestado nessa última temporada ao Nacional da Ilha da Madeira e se tinha até uma expectativa que o Matheus Dias não ia permanecer lá, mas ia acabar indo atuar até na Premier League, que era uma porta que estava aberta para ele, mas acabou não se confirmando, e aí retomaram as negociações com o Nacional da Ilha da Madeira e ele vai ficar em definitivo. O Matheus Dias, ele chega no Inter em 2021, tá? Ele não é das categorias de base do Inter, ele é formado na Tombense de Minas Gerais, e aí depois ele veio para cá, né? Ele chega a passar, obviamente, pelo sub-20 do Inter e tudo mais, até chegar no profissional. Se eu não me engano, o Matheus Dias, cara, ele é campeão, né? Eu tô muito equivocado, mas se eu não me engano, ele tá no grupo campeão da Copa São Paulo, tá? Eu acho que ele chega no ano da Copa São Paulo, enfim. Mas ele foi bem, tanto que foi alçado profissional. Só que o Matheus ele não consegue jogar muito pelo Inter, pelas questões também de lesões. Ele teve muitas lesões musculares. Sempre quando a gente falava, pô, quem sabe agora é a oportunidade de Matheus Dias, lesão muscular. Então acabou tendo nessa passagem dele pelo Inter muitas lesões. Então, na última temporada, ele acabou sendo emprestado para o Nacional da Ilha da Madeira, foi bem lá no Nacional da Ilha da Madeira, tanto que se tinha uma expectativa. O Matheus Dias, ele fica no Nacional da Ilha da Madeira, ele volta para o Inter, ou quem sabe ele vai ser negociado com outro clube até da Premier League, porque tinha uma porta aberta por lá. Mas acabou não se confirmando. O André Curi, que é o empresário dele, conseguiu retomar as negociações com o clube português, então ele permanece lá em definitivo, né? O Inter vai lucrar mais ou menos 1 milhão de euros, tá, nessa negociação da ida do Matheus Dias, e o Inter está mantendo também um percentual desse jogador, tá? Não sei se é 20% ou 30% dessa negociação, também incluído na situação do Matheus Dias. Mas ele se despediu, agradeceu, falou sobre os quatro anos que ele viveu aqui, 3 anos, dá para colocar assim, né? Porque esse último ele não teve por aqui. Então ele agradeceu, falou que vai ter eterna gratidão aos funcionários do clube, aos diretores, comissão técnica, companheiros de time. Então a gente deixa registrado que é um cara que sempre que entrou no campo a gente se criou uma expectativa em cima do nome do Matheus Dias, mas como eu falei, acabou não se confirmando de algo que também não passa por ele. Não era um cara que tinha problema extracampo, que subiu para a cabeça, não, nada disso. A questão do Matheus Dias, sempre quando acabava não conseguindo ter sequência, era por situações de lesão musculares, tá? E agora, ainda do meio campo, tá? A gente sai do Matheus Dias, mas foca em outro nome que é de volante também, que é o uruguaio Alan Rodrigues, tá? Tudo certo, e o Inter tem uma expectativa agora de chegada dele, de desembarque em Porto Alegre para começar a trajetória com a camisa do Inter. Tudo certo entre Inter, Argentino Júnior, Boston River, tudo andou para que o Alan Rodrigues se tornasse reforço do Inter. E a informação do pessoal lá do canal do Voz do Gigante, Alexandre Ernst, Lucas Colar, Douglas Demoliner, é que o Inter tem expectativa da chegada do Alan Rodrigues em Porto Alegre até domingo. Sim, o Alan Rodrigues deve desembarcar então ainda nesse final de semana em Porto Alegre para começar a trajetória dele. Se tem também aquela dúvida, que hora vai chegar? Será que ele chega durante a partida do Inter contra o Vasco? E aí também afasta, né, aquela situação de ter imprensa lá no aeroporto Salgado Filho, que é algo que acontece muito ultimamente, da gente sempre ter um repórter por lá para conseguir confirmar a chegada do jogador, tá? Mas talvez seja um pouquinho mais difícil essa situação do Alan Rodrigues por conta disso, né? Porque é um jogador que acaba chegando em Porto Alegre bem no dia do jogo do Inter, como o jogo é 6h30 da tarde, é capaz o Alan Rodrigues ali acabar chegando no horário da partida, tá? Mas é mais um passo que o Inter dá, que demonstra também no bastidor essa confiança que está tudo de fato acertado,
falta assinatura, mas a parte burocrática também está se passando por cima para que o Alan Rodrigues seja o reforço. E talvez o último dessa janela, tá? O Inter ele continua olhando situações de mercado, uma oportunidade de mercado que pode aparecer lá no bastidor também de Santos, se falou da situação dos jogadores do Atlético Mineiro. O Inter entende que é muito mais uma pressão para os caras conseguirem colocar tudo em dia do que de propriamente ter alguma rescisão de contrato por lá. E aí o cara fica livre no mercado e o Inter possa negociar, né? Scarpa, Gabriel Menino, Rony, o próprio Igor Gomes, são jogadores lá do Galo que estavam nessa situação. Mas o Inter entende lá no bastidor que foi colocado em Santos que isso é muito mais uma pressão para que os menin acabem pagando ali o valor que falta, tá? Mas, pelo jeito, tá? Pelo que a gente tem de informação, talvez a janela ela pare realmente no Alan Rodrigues, jogador de 25 anos de idade, uruguaio, que está no Argentino Júnior, tá, gente? Último assunto aqui é sobre SAF. Hoje, uma matéria lá no Globoesporte.com sobre SAF, porque eles entrevistaram o vice-presidente do Inter, tá? Que é o Dalton Schmidt Jr., e ele cuida dessa parte financeira, né? Ele fica sempre nessa parte de finanças, né? Ele é o vice-presidente de finanças do Inter. E o Dalton voltou a ser questionado sobre essa situação, né? De SAF, e o que se tem hoje, tá? De entendimento do Inter sobre essa situação é que o Inter já debate isso há 3 anos, tá? Essa questão de SAF, e ganhou mais corpo essa situação depois do projeto das debêntures que foi rejeitado, né? Então o Inter também, né, precisa traçar um plano de enfrentamento ao endividamento, né, que o Inter tem junto com essa situação da SAF, né? É discussão sobre tudo aquilo que o Inter deve hoje, e em meio a isso o Inter começa a pensar sobre os modelos de SAF que tem à disposição, tá? E aí abre aspas para o Dalton Schmidt Jr., tá? A gente não precisa ter um dono, pode ser uma sociedade de 2 partes, pode ser uma sociedade minoritária, onde vem um investidor que não necessariamente precisa comprar o controle, mas vai amarrar aquilo que ele interessa no início da gestão. E aí depois também tem uma outra aspa que é importante. A SAF não teve lucro, não deu certo e vendeu para outro. Quando não conseguir, vai vender para outro. Isso é uma questão que eu acho que aqui para o Rio Grande do Sul pode ser mais pesada, pode ser mais difícil. E aí, fecha aspas, ele coloca isso pela seguinte questão. O Cruzeiro, por exemplo, o Ronaldo foi lá, comprou a SAF do Cruzeiro, só que chegou um momento que o Ronaldo não estava conseguindo fazer o processo andar, e aí ele se viu de mãos atadas e ele teve que passar para frente. Só que o Cruzeiro, naquele momento, ele teve a oportunidade com o Pedrinho BH, né? O Pedrinho foi lá, Pedro Lourenço, que é muito cruzeirense, tinha como fazer o aporte, ele foi lá, então tá, Ronaldo, vem cá que eu vou comprar a SAF. Né? Então o entendimento do Dalton é que o Inter tem que ter esse cuidado maior, porque pode acontecer de vir um cara aqui comprar o clube, despejar a grana, se ele vê que não vai dar certo, ele tenta vender. E aí que vem o grande problema, ele entende que talvez para os clubes do Rio Grande do Sul seja mais difícil repassar uma SAF. Né? Então é isso que ele coloca também nessa entrevista. Mas, né, é aquilo mais do mesmo que a gente já tinha escutado, né? O Inter sempre colocando que já discutia, já debatia SAF, mas que, né, o grande projeto, o grande trunfo dessa atual gestão ali atrás era o projeto das debêntures, que foi rejeitado pelo Conselho Deliberativo do clube lá em dezembro de 2024, tá? Mas é importante a gente destacar aqui porque, de novo, esse assunto está em pauta e a gente vê, principalmente lá no Interconecta, que foi o evento que a gente pôde participar, que o Inter quer colocar cada vez mais em pauta esse assunto, até por pressão, para que chegue no Conselho e se tenha um debate ainda maior sobre essa situação, tá? Mas deixa aqui, o que tu acha sobre SAF? Tá? Eu quero saber a tua opinião. Todo mundo quer saber, todo mundo acha, quero que vire SAF, quero... Então fala aqui o modelo que mais te agrada, se é do Bahia, se é do Cruzeiro, vamos lá, o Palmeiras não é SAF, né? Mas tem o Bahia, tem o Cruzeiro, tem o Red Bull Bragantino também aqui no futebol brasileiro. Deixa aqui nos comentários o modelo de SAF que mais te agrada, deixa o teu like também, que é muito importante, te inscreve no canal para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Amanhã a gente volta projetando esse provável Inter que encara no domingo a equipe do Vasco. Tem novidade e a gente vai tratar amanhã no vídeo do sábado, fechou? Beijo para todo mundo, falou, até mais, tchau!